Buenas! E aí, pessoal, beleza? Então agora eu vou te responder ao desafio de voz verbais que eu deixei para vocês aí, né? Uma questão bem interessante. Voz verbais é um assunto muito complexo, envolve vários elementos sintáticos ao mesmo tempo. E olha só essa questão que eu deixei para você, bem interessante, né? TRT, e falava lá sobre um momento da história da música popular brasileira, né? Chico e Caetano, Gilberto e Caetano, Gil e Caetano, e dizia assim: em outubro de 67, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo no Parque e Alegria, Alegria no espetáculo da TV Record, logo houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Aí a FCC vem e quer que você transponha as duas frases. Interessante essa questão que ele junta as duas numa só, né? Junta voz ativa para passiva e passiva para ativa. Então você tem as alternativas, beleza? O meu método que eu sugiro que você siga seria assim, olha. Pega primeiro a primeira, né? Analisa a primeira coluna. Veja então, transforme a primeira, fique só focado na primeira. Então, simulando isso com você, olha só. Esqueci as alternativas, não tô nem aí para elas mais e vou me focar só na primeira frase. Então diz: em outubro de 67, quando Gil e Caetano apresentaram as canções do Domingo no Parque. Então ele fala: transpondo a primeira das frases em itálico acima para a voz passiva. A primeira, então, vai para a voz passiva. Então, ela está em que voz? Na ativa. Então, eu tenho que encontrar na ativa esses três termos aqui, olha. O verbo tem que ser, no mínimo, transitivo direto. A gente vai estudar isso depois lá no curso. O sujeito que tem que ser agente e o objeto direto. Por que tem que ter objeto direto? Porque é o objeto direto que vai virar o sujeito paciente na voz passiva, enquanto o sujeito agente vai virar o agente da passiva. Uma coisa que eu tenho que ter dar muita importância é que numa estrutura simples como esta, de voz ativa, em que só tem um verbo, vai aparecer um outro verbo que é o verbo auxiliar, geralmente é o verbo ser. Então, quando eu pego o meu objeto direto, isso com o tempo você faz mentalmente, né? Mas aqui eu vou escrever para ficar mais fácil você visualizar a coisa. Então, quem que apresentou? Gilberto Gil e Caetano. Este é o nosso sujeito, o sujeito agente. Eles praticaram a ação de apresentar. Apresentaram o quê? As canções Domingo no Parque e Alegria, Alegria. Este é o objeto direto, tá? E o verbo, então, é transitivo direto, beleza? Vou trazer, então, apenas por uma questão didática, vou trazer o antigo objeto direto para frente. As canções. As canções. Aí o resto você já sabe, as canções Domingo no Parque, Alegria, Alegria, né? Vai aparecer aqui a figura do verbo auxiliar, o verbo ser, olha aqui embaixo, o verbo auxiliar, e o verbo apresentar vai estar no particípio. O verbo apresentar vai estar no particípio, concordando com o novo sujeito, as canções. O que eu tenho que ter muito foco agora é como é que vai ficar o verbo auxiliar. Então esta é uma questão que não é para você ficar olhando primeiro lá embaixo, fazendo comparações lá embaixo. Primeiro você se foca lá em cima na resolução, depois você desce e elimina alternativas. Então olha só o detalhe dela. É que na voz, olha o detalhe, passiva, o verbo auxiliar, o verbo ser, vai ter que assumir o mesmo tempo do verbo da voz ativa. Se aqui na voz ativa o verbo apresentar está no pretérito perfeito, então aqui embaixo o verbo auxiliar também tem que estar no pretérito perfeito, não é? Então vai dizer assim: as canções foram apresentadas. As canções Domingo no Parque, Alegria, Alegria foram apresentadas por Gilberto Gil e Caetano. Por Gilberto Gil e Caetano viram agente da passiva. Beleza. Você estava focado naquele dia em fazer isso. Achar o verbo lá em cima, o verbo transitivo direto, e colocar no mesmo tempo o verbo auxiliar. O verbo auxiliar na voz passiva fica no mesmo tempo e modo do verbo da voz ativa. Beleza isso? Legal, né? Então tá. Então quer dizer que eu já tenho que vir aqui e eliminar. Agora sim eu olho para as alternativas. Ó, vou lá e já ficaria com duas. Letra C e D, certo? C e D foram apresentados. O resto já dançou. Agora a segunda frase eu vou ter que transpor para a voz ativa, né? Logo, houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Aí eu vou ter que fazer o caminho inverso. Ó, se para uma eu passo, se para passiva eu acho os três em cima e passo para baixo, da a passiva para ativa eu acho os três embaixo. E na verdade os quatro, né? O verbo auxiliar também, tá? Então vai para mim. Aqui está a locução, já está até pronta aqui destacada. Eram influenciadas. Quem que era influenciado? As duas canções. Olha o sujeito paciente aqui, ó. As duas canções eram influenciadas, sofriam ação de influenciar.
Por quem? Por quê? Pela narrativa cinematográfica. Aqui está o nosso agente da passiva. Né? Daí o agente da passiva vai virar o sujeito. Então a narrativa vai virar o sujeito, né? E aí vai o antigo sujeito paciente vai virar objeto direto, verbo influenciar, já faço a concordância, já faço a flexão dele, e influenciava o quê? Influenciava as duas canções. Influenciava as duas canções. Claro que eu estou resolvendo com você isso, as duas canções. Estou resolvendo com você isso agora passo a passo, né? Bem devagarzinho, para você perceber, né? Os detalhes. Claro que no dia da sua prova você já vai para lá sabendo, e lógico, na dúvida, sempre escreva no cantinho ali, a margem pelo menos, a locução verbal, como é que vai ficar. E agora não vai ficar locução, porque aqui vai acontecer o efeito contrário, olha só. Na ativa, o verbo transitivo direto, que é o que vai aparecer aqui agora, o verbo transitivo direto, vai ter que ficar no mesmo tempo e modo do auxiliar. Olha a relação que existe entre o auxiliar e o verbo transitivo direto. Agora, para eu passar para a voz ativa, vai ser muito simples. Sabe o que eu faço? Pego esse verbo influenciar e coloco no tempo do verbo ser. Só que cuidado que o verbo ser aí está no pretérito imperfeito. Elas eram influenciadas, né? Não elas foram, elas eram influenciadas. Então quando eu pegasse o verbo influenciar para concordar com a narrativa influenciava. A narrativa influenciava as duas canções. A resposta não vai poder ser a letra C, né? Vai ter que ser a letra D. A resposta, então, fica a letra D. E, pelo visto aí, a galera foi muito bem, né? Muito bem. Influenciava o pretérito imperfeito. Muito legal, né? Parabéns para você que acertou. Se você errou, não tem problema. Você vai ver tudo isso comigo no curso e também já é uma forma de você guardar isso aqui, ó. Isso aqui já é uma forma interessante para você anotar isso aí e guardar para você isso aí, tá bem? Se você não fez, tudo bem também. Veja agora a resposta. É uma belíssima questão da Fundação Carlos Chagas, não é? Então, a Fundação Carlos Chagas, ela trabalha esse formato de questão de transpor uma voz para outra. Tem aquele outro tipo de questão muito interessante também, que geralmente cai mais em cargo de analista, para cargo de analista, é aquela em que ela trabalha a possibilidade ou a impossibilidade de se transpor para a voz passiva. Não dá para transpor, a única que dá para transpor, também ela trabalha muito isso, né? E outras situações que ela cria bem interessantes, questão de procurar agente da passiva, a única alternativa que possui o agente da ação. E aí lá tá tudo na voz passiva, só tem uma que tem agente da passiva. Porque para você ter voz passiva, você não precisa ter o agente da passiva, você precisa ter o sujeito paciente. E tudo isso a gente vai ver em vozes, tá? E são vários e vários formatos de cobrança de voz que a FCC tem. E essa aqui foi muito interessante porque lidou com as duas transformações ao mesmo tempo, né? Bem legal, né? Beleza. Então, aguarde aí que vem mais desafios para você logo logo, tá? Um abraço, gente. Fiquem com Deus e continuem focados, tá? Foco, muito foco. Agora é hora de você apertar o passo mesmo, ok? Um abraço, gente.